da Santa Paz de Deus. Amém. Nesta manhã eu tenho a honra de poder celebrar a minha primeira ceia. Amém. Se eu errar, o irmão me perdoa, tá bom? Alô, irmão, esqueceu de orar, alô, irmão, esqueceu do pão. Pode falar, irmãos, eu tenho que aprender. Nossa vida é um aprendizado, né? Aprende a vida toda e morre sem saber tudo. Meu pai sempre fala isso, é um ditado muito verdadeiro. Vamos ficar na comunhão para o início deste trabalho de Santa Ceia. Deus seja louvado. Abrimos este trabalho de Santa Ceia do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós estar aqui na tua casa mais uma vez, reunido com o teu povo, Senhor, reunido com a sua igreja, Pai. Santo Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, perdoa nossos pecados, Pai, perdoa nossa ignorância, perdoa nossa incredulidade, Senhor Deus, perdoa todas as nossas falhas, Pai, pelo sangue de Jesus derramado, nos perdoa, Pai, para que possamos participar dignamente do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Derrama sobre nós aqui o teu Espírito Santo, este Espírito Santo maravilhoso que nos renova na tua presença, que nos orienta na caminhada, Pai, que nos faz entender a tua vontade sobre nossa vida, Pai. Santo Deus, abençoa o teu povo, fortalece nós, Pai, fortalece nós nesta caminhada tão maravilhosa, Pai, fortalece nós no chamado que nos tem feito, fortalece nós para que possamos despertar o dom que há em nós, Senhor, para que possamos ser vaso nas mãos do oleiro, Pai, para que possamos ter parte no corpo do Senhor, Pai. Oh, querido Deus, abençoa os cânticos, abençoa os músicos, abençoa cada servo seu que está vindo para cá ainda, guardando de todo mal, abençoa que possamos ter, oh, Pai, força no Senhor para participar da ceia, Pai, porque é mandamento do Senhor, Pai. Oh, querido, santo e maravilhoso Deus, nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos neste momento louvar o Senhor com cântico. É bom que peça hinos concernente à Santa Ceia do Senhor. Os irmãos podem escolher. Louvamos o Senhor com o cântico 301. Já nos
Glória a Deus. Aleluia. Louvamos o Senhor com o cântico 59.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Pai nosso também, diante da Tua presença, ó Deus, mais uma vez a Tua igreja se encontra de joelho curvado na Tua presença, alegre, satisfeita, ó Deus, por essa oportunidade, rica oportunidade que o Senhor nos oferece e nos trouxe aqui na Tua casa nesta manhã. E por mais uma vez, Senhor Deus, assentar, Pai, em volta da Tua mesa. Pai, te louvamos, ó Senhor, pelo Senhor ter segurado as nossas vidas na Tua mão forte, pelo Senhor ter nos sustentado, nos guardado, Senhor, nesses dias. Pai, se estamos aqui foi porque o Senhor nos ajudou. Se estamos aqui, Senhor, alegre na Tua presença, ó Pai, foi porque o Senhor tem nos sustentado com Teus braços fortes. Por isso, ó Deus, que nós estamos alegres nesta manhã. Por isso, Senhor Deus, que nós, ó Pai, estamos Te adorando, Te louvando, reconhecendo, ó Deus, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Aquilo, ó Pai, que nós temos falado, pensado, ouvido, Senhor Deus amado, ou feito, Senhor, ou aquilo que nós deixamos de fazer, que o Teu Espírito Santo requeríamos de nós. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, a nossa pequena sabedoria, ó Pai, para que nós podemos, Senhor, participar do Teu corpo e do Teu sangue, Jesus Cristo, sendo, ó Pai, ter nada do que nos acusar. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, os Teus filhos que estão aqui nesta manhã, abençoa aqueles que ainda estão a caminho da Tua casa, Pai, abençoa aqueles, Senhor, que ainda não poderão, Senhor, estar aqui, Pai, que ainda, Senhor Deus amado, não chegou, ó Deus, na Tua casa. Perdoa, Senhor, dai, Senhor, um renovo, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão distanciados, afastados, longe do Teu caminho, que nessa manhã, ó Deus, através da oração dos Teus filhos, ó Pai, o Senhor possa estar visitando cada lar, cada coração, Senhor, dando saúde espiritual, para que no próximo culto, Senhor, mesmo, Pai, sendo de Santa Ceia, possa estar aqui em volta da Tua mesa, participando do Teu corpo e do Teu sangue. Continua, Senhor, visitando nossos corações, trazendo alegria do Teu Espírito Santo, que a Tua presença, ó Deus, possa estar, Senhor, sendo manifesta em cada coração, em cada vida nesta manhã. Que nesta manhã, Senhor, seja uma manhã de alegria na Tua presença, porque é uma honra para nós, Senhor, estar aqui na Tua casa, participando do Teu corpo e do Teu sangue. Assim, ó Deus, te pedimos, e assim, ó Deus, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glorificado o nome do Senhor. Glória a Deus, o santo nome de Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus. Agora nós iremos meditar na palavra do Senhor. Antes de nós iniciarmos o papel, nós temos que meditar nesta passagem tão maravilhosa. 13 de João, ele já está na mente dos irmãos, né? João capítulo 13, onde João é inspirado pelo Senhor, escrevendo, e aqui algumas partes é o próprio Jesus falando conosco. 13 de João, os irmãos acharam? Vamos ler todos juntos. Jesus lava os pés dos discípulos. Assim diz a palavra do eterno Deus. Capítulo 13, o livro do apóstolo João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, contra esse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas, tirou as vestes, e tomando a sua toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço,
Não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de traí-lo. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade, vos digo que não é um servo maior que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Podemos acrescentar em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele vinha fazendo o quê? Qual que era a função de Jesus? Vir à terra, obedecendo ao Pai, na missão de salvar aqueles que haveriam de ser salvos, morrer por um povo que não tinha direito de salvação. E ele tinha que dar uma instrução para os discípulos, que foram aqueles que ele escolheu para que o Evangelho, através deles, fosse proclamado às nações. E o Senhor Jesus, irmãos, ele sempre vinha dando o quê? Instrução. E eu fico analisando, irmãos, principalmente nós que somos homens que estamos ajudando o pastor à frente do trabalho, trazendo palavras, trazendo mensagem, fazendo a vontade do Senhor aqui, nós somos usados para dar instrução para a igreja, através da palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus, irmãos, assim como Deus perfeito, Ele também perfeito é. E Ele queria que aqueles homens fossem perfeitos diante de Deus e também diante dos homens. E ali, irmãos, nessa situação, Ele vinha dando uma instrução aonde eles pudessem entender que a humildade é uma qualidade que tem que existir na vida do cristão. E o que Jesus faz, irmãos? Ele sendo mestre e sendo Senhor, eles ali reunidos, ele pega, tira a sua vestimenta de cima, acredito que seja uma capa e uma toalha, e ele se prostra diante daqueles homens. E eles ali, acredito que tiveram um susto, eles ficaram pasmos, porque o costume do local, de quem mora no deserto, não sei se hoje é assim, porque as coisas se modernizaram, mas naquela época, a pessoa andava com sandálias, não tinha sapato fechado, então assim, o pé se sujava muito. Chegava numa casa, e ali tinha o serviçal, que era para lavar os pés. Era como se fosse assim, a mais baixa classe de funcionário, aquele mais humilde, aquele serviço mais ruim. Se a pessoa, irmão, você tem que lavar o pé de pessoa, ele chega aquele pé sujo, e você tem que ir lá lavar, porque às vezes aquele pé tem uma ferida, às vezes aquele pé tem um mau jeito, mas eles tinham que fazer porque era o trabalho deles, e de certa forma era um trabalho humilhante. Você tinha que se render a quem chegasse e prestar um serviço que não é um serviço como você estar atendendo no caixa do banco, um serviço de estar gerenciando uma empresa, um serviço onde você dá ordem e a pessoa vai lá e faz. Não, é um serviço mais pequenininho, aonde se a pessoa não tivesse um coração humilde, ele não conseguia realizar. Eu acredito que muitos homens naquela época estavam precisando de um trabalho, ou que fosse servir o seu Senhor de alguma maneira, ele queria sair fora daquilo, porque era uma posição humilhante. Mas o que o Senhor Jesus faz? Ele se coloca numa colocação de
diante de Pedro, Pedro se assusta. Pedro quis resistir. Pedro era um crente, irmão, acredito eu, no meu coração naquela época, aquele crente que ele quer fazer as coisas à sua maneira, não entende o trabalhar de Deus, porque em várias situações ele se manifesta antes dos outros. Quando foram prender Jesus, irmãos, ele chega, ele tira uma espada. Olha, irmãos, ele andava com Jesus, mas ele tinha uma espada. E Jesus não mandou ele tirar a espada, ele tira e corta a orelha de Malco. É isso, né, irmão? Cortou a orelha do soldado. E o Senhor Jesus fala: não, Pedro, não é assim. Foi lá e colocou a orelha no lugar. Não é dessa maneira. Ele não estava entendendo que Jesus, irmão, o Senhor dos senhores, aquele que pode invocar os anjos, invocar a Deus assim: Pai, manda aqui uma legião de anjos, mata esses homens todos. Ele não estava entendendo quem era Jesus ainda. Ele estava seguindo Jesus, mas não entendia que Jesus, além de Senhor e Mestre, ele era Deus também. E ali nesta passagem, Pedro não entende: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Eu acredito, irmãos, que Pedro olha para dentro dele e enxerga um homem cheio de defeito, um homem que ainda andava na ignorância, na falta de entendimento. A ignorância, irmãos, é falta de entendimento. E ali ele não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Como pode? Ele vai lavar meu pé? Mas ele não é o servo aqui, ele é o Senhor. Por que ele está fazendo isso? Não. Aí ele já interpreta, já estava dentro, então já me dá logo um banho. Ele não tinha um tempero. Deus fala, irmão, para ser temperante. O temperante é você não ser sem sal a ponto de ninguém nem ter graça de falar com você. Não tem pessoas que vai conversar com ele, o assunto não flui. E nem você ser aquela pessoa que só você fala. Eu tento controlar isso em mim, eu falo demais. Aí nós estamos em 2, 3 conversando e só eu falo, eu seguro. Porque eu não posso ser salgado a ponto das pessoas não quererem nem chegar perto de mim, porque só eu que falo. Então Pedro, ele tinha isso, ele tinha muito sal. Ele queria se destacar, onde ele chegava era ele era o primeiro, ele queria falar, ele queria tirar Jesus ali. Não vai morrer não. Jesus chega e fala assim: aparta de mim, Satanás. Ali Deus não está falando para Pedro se apartar, ele está falando para Satanás não enganar Pedro, porque Pedro não estava entendendo ainda que o mestre estava dando exemplo para que hoje nós estivéssemos cumprindo esse exemplo. Porque, irmão, por aí não se prega que lavar o pé é um mandamento do Senhor, quase em geral. E Jesus falou assim, irmãos: assim como eu fiz, façai-vos também. Ele não está falando: se você quiser fazer, faz, se não quiser, não tem problema. Ele falou assim: assim como eu vos dei um exemplo. Amado irmão, existe um ditado assim, erradíssimo: faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Jesus é o contrário. Ele dava exemplo para ser feito o que ele fez. Ele chegou e falou assim: eu vou fazer para vocês entenderem como é que tem que fazer. É dessa maneira. E quando Jesus, irmãos, ele se coloca à frente daquele homem, que ele se prostra para lavar os pés, sabe o que ele está falando? Vocês são todos iguais perante o Senhor. Jesus, irmãos, ele não enxerga diferente o branco e o negro. Ele não enxerga diferente o fraco e o forte. Ele não enxerga diferente o fraco e o pobre e o rico. O Senhor, irmãos, o nosso Deus, ele igualou. Quando Jesus morre, irmãos, ele está falando assim: eu morri pelo povo. Eu morri por pessoas. Eu não morri por rico, eu não morri por pobre, eu não morri por preto e branco. Eu não morri por ignorante, eu não morri só por indulto, eu não morri por sábio, eu morri por todos. Todos aqueles que têm a vida de salvar. E ele vem nos mostrando aqui, irmãos, que para ser escolhido de Deus, para estar fazendo a obra de Deus, para estar na caminhada, para seguir a Ele como discípulo, tem que ser o quê? Servo. Porque só tem um Senhor, irmãos. Aqui o nosso pastor é o líder, mas ele não é o Senhor, ele é o líder. Toda instituição tem que ter um líder. Na empresa dele tem um gerente que chega aqui, tem que ter um homem de visão que fala assim: aqui tem que acontecer dessa maneira, para que dê certo. E Deus colocou na nossa frente, mas acima dele tem um Senhor. Isso é uma hierarquia. Tem um Senhor, nós estamos todos o que? Servindo ao Senhor. E para servir o Senhor tem que fazer o que? Obedecer a sua palavra. Irmãos, eu fico admirado, às vezes a pessoa fala assim: mas é muito difícil ser crente. Irmãos, eu não acho, de verdade. É fácil andar nos caminhos do Senhor.
É difícil, sabe o que, irmãos? Às vezes você não pecar diante de Deus, mas você seguiu o que Jesus falou, irmãos, está aqui, é estampado. Um manual, faz assim que dá certo. Aí você faz e dá certo. Aí a pessoa quer seguir a Deus da sua maneira, e aí ele começa a fazer da sua maneira. Aí o homem começa a operar, Deus não opera mais. O braço forte dele quer entrar em ação, o braço de Deus não entra em ação, e as coisas começam a dar o quê? Errado. Por que Pedro negou a Jesus, irmãos? Dizem por aí que porque ele curou a sogra de Pedro. Tinha uma birrinha aí. É brincadeira, irmãos. Pedro negou Jesus porque ele ainda não tinha tido aquele encontro que nós precisamos ter com o Senhor. Pedro não estava ainda, irmãos, entendendo aqui, porque ele ainda não teve aquele encontro que ele precisava ter, que faça mudança no coração. Nós precisamos ter isso dentro de nós. O encontro onde você entende que Deus é prioridade para mim e para você, onde você entende que aquilo que agrava, aquilo que ofende a Deus tem que nos ofender também, que é o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele vem falando para esses homens aqui, que eles tinham que servir na humildade para que eles pudessem ser reconhecidos como servo. Nós somos servos de Deus. Nós não somos melhor do que os que não são servos, mas nós temos que mostrar para aqueles que não servem a Deus que servir a Deus é bom, que nós temos paz na nossa alma, que nós temos tranquilidade, nós temos segurança na palavra de Deus, porque estamos andando cumprindo a palavra do Senhor. Nós temos que mostrar, transparecer aquilo que o Senhor Jesus falou que nós temos que transparecer, como este mandamento aqui. Ele mostrou o que tinha que ser feito para que nós sejamos humildes. Irmãos, quando eu vejo um crente que não aceita a repreensão, sabe o que eu vejo? Falta de conversão. Quando você é repreendido, irmãos, você está tendo a oportunidade de mudança. Você está tendo a oportunidade de conserto. Quando o pastor chega em você e fala: meu irmão, olha isso aqui, ó, faz assim que vai dar melhor. Aí você: não, eu não quero, não, é desobediência. Aqui, irmãos, eles não negaram de lavar os pés. Se Pedro levantasse para lavar os pés, eles não iam entender nada. Mas quando Jesus levanta, é o mestre, ele está lavando os pés, ele está nos servindo. Deus chamou nós para servirmos. Quem não serve para ser servo, não serve para entrar no reino de Deus. A igreja, irmãos, é uma comunidade voluntária. Esses irmãos estão aqui voluntários. A irmã Júlia se grava voluntariamente. Tem o trabalho de postar o nosso trabalho, as pessoas veem como é que acontece. O pastor está aqui voluntário, nós não pagamos salário, apesar que eu não condeno quem paga. Se o homem se dedica só ao ministério, ele tem que viver do ministério. São voluntários, os irmãos estão aqui por voluntarismo, porque você entende que você precisa estar aqui buscando o Senhor, porque você entende que você precisa participar daquilo que Deus deixou para você. Deus deixou para nós participarmos, Deus deixou para nós cumprir algo especial. Tem exemplo melhor do que o de Cristo? Ele falou assim, ó, é para cumprir o que eu fiz. Ele está ganhando nós pelo exemplo, não por falar. Jesus poderia muito bem falar assim: ó, eu quero que vocês lavam os pés uns dos outros, para vocês entenderem que não tem nenhum maior aqui, são todos iguais perante mim. Mas Jesus pega e fala: eu vou fazer, eu vou lavar o pé de vocês. Vocês vão entender que eu sou o Senhor e estou sendo humilde perante vocês. A humildade agrada o coração de Deus. Ser humilde, irmãos, é você respeitar o mais forte ou o mais fraco, é você ser obediente ao seu patrão. Ser humilde é você ouvir a correção e ficar em silêncio. Ser humilde é você achar que você não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém, sabe por quê, irmãos? O rico e o pobre um dia vai estar dentro de um caixão e vai ser enterrado, e a terra vai comer o caixão e a carne dele, e aí aquele corpo não serve para mais nada, vai para o mesmo cemitério. Se morrer aqui, vai lá para P23, vai para lá. O rico e o pobre, o orgulhoso e o humilde, o soberbo e aquele que não é soberbo, todos irão para o mesmo lugar. Mas a alma vai voltar para quem? Para o Senhor. Meu Deus. Para isso nós temos que andar com o nosso Deus, na obediência da sua palavra, para que o dia que nós encontrar com Ele, nós não tenhamos nenhuma falta. Por que você não fez isso? Por que você não participou da ceia?
eu te dei um presente, eu te dei algo que você pode fazer. Quando nós fazemos algo para Deus, irmãos, nós somos presenteados com isso. Você tem o prazer de ser útil para aquilo que Deus deixou que você fosse. Quando o irmão se levanta para cantar um louvor aqui, irmãos, ele está sendo útil para a obra de Deus. O nome de Deus é glorificado, é exaltado naquele cântico espiritual, e o Senhor se alegra com o cântico que está sendo entoado para Ele. É ser útil na obra de Deus, é cumprir a obra de Deus, é cumprir o chamado. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, é cumprir o chamado de Deus. Todas as vezes que nós negamos de fazer aquilo que o Senhor deixou, seja o que for, irmãos, você está negando Jesus. Aí o Espírito Santo fala assim: não faça isso. Essa não é a minha vontade, essa é a sua vontade. E a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. O homem é abatido aqui, irmãos, só quando ele lava o pé. Eu já vi nessa congregação o melhor de situação financeira, lavando o pé do mais fraquinho. E eu fiquei pensando: olha como Deus faz. Não tem diferença para o Senhor. Nosso dinheiro não vale nada para Deus, irmãos, é lixo. Se você for inteligente, você usa o seu dinheiro para o bem, abençoa as pessoas, consegue usufruir de algumas coisas boas, mas o dinheiro em si não tem importância para Deus. Ele mostra isso na sua palavra, onde ele pega aquele que não tinha nada e faz dele um grande homem. Ele pega Paulo, que tinha um monte de coisa, e faz dele um homem pobre. Paulo se tornou pobre, não, fazedor de tenda, necessitado, passou frio, fome, sede, humilhado, mas ele tinha uma grandeza dentro dele, que era a presença do Senhor. E foi o homem que mais se destacou no Evangelho, porque ele tinha a presença de Deus, transbordava nele a presença de Deus, e isso enriqueceu aqueles que estavam à sua volta. Amém? Vamos neste momento cumprir o mandamento de lavar pés, em nome de Jesus. Se alguma das irmãs quiser louvar o Senhor, pode louvar, irmãos. Vamos louvar o eterno Deus.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, até o mar do céu desenhado que vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. As estrelas tão divindade, ao brilho e esplendor, toda a terra espera de aleluias. Amém, Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Jesus. A igreja vencendo triunfante pelo poder do sangue de Jesus. As vitórias são certas e constantes, e o teu sangue é a nossa salvação. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Deus, bendito o nome do Senhor. Já cumprimos o lavabelo e Deus tem abençoado. Vamos neste momento meditar na palavra do Senhor. Carta 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, onde o apóstolo Paulo vem aqui orientando sobre a ceia do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17 até o 34. Os irmãos acharam? Amém. Amém? Vamos ler com a ajuda de Deus na direção do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se, não tende porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse:
Este é o cálice e é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajusteis para a condenação. Quando as demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém? Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, nesses primeiros versículos, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? A ceia do Senhor ali, irmãos, era como se fosse um banquete. Não era essa ceia que nós celebramos aqui do pãozinho. Era o seguinte, ali tinham, na igreja de Coríntios, tinham homens ricos e pobres. Então aqueles homens ricos que tinham mais condição, a obrigação deles perante a igreja era levar um pouco mais para suprir a necessidade do que não tinha. Assim como é em qualquer denominação. Aquele que tem mais sempre dá um pouco mais, e não tem nada de errado com isso. E aquele que tem menos leva um pouco menos ou não leva nada, porque o que tem mais levou para ajudar. Isso é fazer uma obra de Deus com caridade. E o que estava acontecendo ali? Muitos daqueles que tinham muito estavam levando comida e bebida, e eles queriam comer logo para não ter que repartir com o que não tem. Estava acontecendo um egoísmo entre aqueles irmãos ali, aonde um comia demais e o outro passava fome, aonde um embriagava e o outro não bebia nada. Então assim, deixou de ser algo para o Senhor. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele chega com o que? Instrução. Irmãos, os apóstolos, eles foram aqui escolhidos por Deus para dar instrução para nós, porque eles receberam de quem? Do Senhor. Eles não receberam de homem, eles receberam do Senhor. O Senhor salvou, chamou, receberam o chamado, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e a partir daquele momento eles têm condição de passar algo para o povo de Deus. E ali eles chegam com uma orientação, falando de como eles deviam participar da ceia do Senhor. E ali, irmãos, o que acontece? O Senhor Jesus, ele pega o pãozinho. Na ocasião, seria ali, vamos pegar o pão e fazer deste pão aqui o corpo de Cristo. O Senhor vem mostrando, irmãos, da seguinte maneira, ele fala assim, tomai, e ele fala assim, tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. O que é o corpo de Cristo hoje, irmãos? É a igreja. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo. E por que ele instituiu a ceia neste momento aqui? Para que nós nos lembrássemos da morte do Senhor. O que acontece? O Senhor Jesus vem, se entrega por nós, o seu corpo é ferido por nós, e ali a sua morte, a morte do seu corpo, com todo aquele sofrimento, nos dá direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso é uma honra para nós. Alguém morreu para nos dar o quê? A vida. Porque nós não tínhamos vida no Senhor. O Espírito Santo não estava sobre nós. O direito de salvação não tinha sido entregue para nós, que somos gentios, não somos descendentes de Israel. E ali nasce a oportunidade, na morte de Jesus, de sermos chamados filhos de Deus. E ali, irmão, Jesus tomando o pão e dando graça, partiu entre os seus, e ele falou assim, olha, isso aqui é para fazer em memória de mim. O que é memória, irmãos? Algo que você guarda.
Eu tenho poucas memórias da minha infância, porque eu sou muito esquecido. Mas eu lembro que uma vez eu levei um susto, eu vi um bichinho andando no quintal lá em Maringá, eu tinha 2 anos de idade. E aquilo marcou, ficou na minha memória. E Jesus, irmãos, Ele faz coisas marcantes para ficar na nossa memória. Ele faz coisas diferentes. Ele veio quebrar os paradigmas daquilo que é comum, porque Ele não é comum. Ele é o Filho de Deus. Quando Ele lavou o pé, irmãos, não era comum. Acredito que nenhum senhor tinha feito aquilo. O senhor das casas chegava, lava o meu pé aqui, camarada. Jesus não, chega, Senhor, eu vou lavar o pé. Aí Jesus morre, se entrega. Irmão, Jesus se entregou. Eles não mataram Jesus, Jesus se entregou para a morte. Jesus foi morto porque Ele quis ser morto. Ele quis obedecer o Pai. Ele se deu, porque a autoridade e o poder estavam na vida dele. Jesus ressuscitou um homem, irmãos, que já pedia. Já pensou um homem morto, fedendo, cheirando mal? E aí ele chega assim: ei, vem para fora. A carne podre volta a ser carne natural, com vida, com sangue correndo, o coração batendo. E ali, irmãos, Lázaro já estava lá na glória, lá descansando, mas eu vou ter que voltar. Volta a obediência, venha. E ali ele sai para fora. É assim que Deus faz, irmão. Deus faz o que ninguém faz. E é para ficar na nossa memória isso. É para nós lembrar que Ele é um Deus do sobrenatural. Quando o médico da sentença fala não vai morrer, e Deus fala não vai morrer, não morre. Já vi testemunhas interessantes, irmãos. Pessoa despedida da família e não morreu, porque Deus falou que não ia morrer e o nome de Deus é glorificado. E aqui ele morre, irmão, sabe por quê? Porque ele tinha que cumprir a missão. A missão dele era vir, salvar e morrer por aqueles que ele tinha salvo. Ele tinha que obedecer o Pai. A morte de Cristo fazia parte da obediência. A nossa morte, irmãos, do nosso corpo físico tem que fazer parte da obediência. Nós temos que matar a nossa carne. Os pregadores falam, né? É um exemplo, né? Que tem um Adão embaixo do nosso corpo, né? Um homem pecaminoso. E nós temos que matar ele todo dia, porque senão ele prevalece. O Adão quer reinar, né? O Adão quer resolver. O Adão quer ser ignorante. Não, eu não aceito. Não, comigo não. Ninguém tira farinha comigo. Eu vi querendo te falar isso. Quem tira o quê, irmão? Eu tenho um amigo que falou uma coisa interessante, está na minha memória. Ele falou assim: Tony, ele é um cara já de 54 anos, é um cara vivido. Mas tem gente com 54 anos, irmãos, que tem menos juízo que uma pessoa de 18. Porque não amadureceu. Ele falou assim: eu estou num nível da minha vida que eu estou levando desaforo para casa. A pessoa briga, fala besteira, xinga no trânsito. Você olha assim e pensa: é ignorante, eu vou embora. Por que eu vou parar de discutir? Por que eu vou perder a minha paz? Quando a gente discute com alguém, irmão, você fica o dia inteiro remoendo aquilo. Você não tem paz no seu coração. É só engolir o desaforo e ir embora. Não precisa, sabe por quê? Nós temos que mortificar a nossa carne, porque nós somos servos de Deus. E nós somos homens e mulheres de paz. A nossa guerra não é contra a carne e nem sangue, é contra principados e potestades. A nossa guerra, irmãos, é espiritual. A nossa guerra não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o filho, por mais que dê trabalho. Tem marido que dá trabalho, irmãos. Tem mulher, esposa que dá trabalho. Tem filho que dá trabalho. Eu sou testemunha disso. Meus filhos são uma bênção, mas dão trabalho, dão preocupação. Eu chego em casa, fico mandando mensagem: não vai embora mais não, que isso? Mas não resolve, irmãos. Não é assim que resolve. Quem resolve é o Senhor. Temos que apresentar a Deus. Por quê? Porque Jesus morreu, irmãos, e nos deu o direito de sermos feitos servos dele. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, Ele está falando assim: ó, vocês vão comer a minha carne, vocês estão fazendo parte de mim, nós somos parte de Cristo. Cristão, irmãos, é pequeno Cristo, nós somos pequenos Cristos. Nós vamos morar no mesmo céu que Jesus está. Nós fazemos parte disso. Nós vamos morar no mesmo céu que Deus criou para os santos. Só que para nós morar lá, nós temos que participar aqui e comer esse sangue, comer essa carne, esse pãozinho que simboliza a carne do Senhor Jesus. Vamos olhar para nós e pensar assim: ó, isso aqui vai me ajudar a mortificar a minha carne, porque eu estou em condição de participar da ceia do Senhor. Mas ele fala uma coisa que é muito interessante, irmãos. Ele fala assim, ó: se você tem algum problema, tem alguma dificuldade, se você tem algo contra alguém, se você está magoado, se você está ferido,
você tem que se examinar. Se você tem um pecado, examina-se. Se examina, irmão, nós temos que nos examinar. Nós pecamos todos os dias, mas o pecado acidental, né? Pessoa bobeira, ele não. Mas o pecado premeditado, irmãos, ele tem um julgamento maior. Né? Você tem que olhar para você e pensar: eu tenho condição de participar do corpo de Jesus? Será que eu estou em condição? Mas ele fala assim, que você examina. Quando ele fala examina, irmãos, ele está falando assim para nós: esse momento você tem a chance de se arrepender. Enquanto a vida há arrependimento. Morreu, não tem mais. Morreu sem arrependimento, vai para o inferno. Coração arrependido, o coração que Deus ama. Davi, Deus fala sobre isso em Davi. Deus ama o coração arrependido, Ele ama, irmãos. Ele abraça o coração arrependido. Ele está falando para você assim: examina-se. Se examina nesse momento. Eu me examino. Eu me arrependo de todo o mal que eu fiz, que eu falei, dos meus erros. Eu tenho condição agora de fazer isso. Você tem condição de fazer isso. Eu errei bastante. Todos aqui já erraram, irmãos. Quem não errou, que me dê uma nota de 100 aí, por favor. Mas é assim, irmãos. Se arrepende agora. Da ignorância, da falta de fé, do que você falou com uma pessoa que às vezes nem tinha acontecido nada. Porque ele fala assim, ó: examina-se e coma. Ele não está falando para você examinar e não comer. Ele está dando chance. Ele está falando assim: você tem que participar, você tem que comer. Ele não está falando para você não comer, porque se nós ficarmos examinando a nossa vida, irmão, nós nem vem para a igreja. Você vai olhar e falar assim: eu não tenho condição de servir a Deus, eu sou muito mal, eu sou muito ruim, eu não presto, porque nós somos essa pessoa. Nós somos ruins mesmo, nós temos uma natureza ruim, mas Deus vem mudando isso, vem trabalhando pelo Espírito Santo. E ele fala: examina e coma. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quis que você estivesse aqui para participar. Aquele que não veio, irmãos, infelizmente, se não for por força maior, mas fraqueza espiritual, não está pensando que isso faz parte de andar com Deus. A ceia faz parte de obedecer a Deus. A ceia faz parte de você chegar ao céu. Você participou do corpo do Senhor. Você comeu pãozinhos, lembrando a morte dele até que ele venha. É para você ter memória. Ele vai vir no céu, mas é diferente. Até que ele venha, vai ser diferente. Não sei se nós vamos participar de ceia lá, não sei. Eu só quero estar lá, irmãos. Nem só para mim varrer as folhinhas de ouro que está caindo das árvores. Eu quero estar lá. Então vamos participar. Assim diz o versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Irmãos, ele estava para ser morto. Ele podia dar um esculacho naqueles homens, falar: rapaz, vocês são uns cabras muito sem fé, vocês vão me negar, vocês vão fugir, vocês são uns covardes. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele não guarda mágoa. Ele nos impulsiona para o bem. Ele quer nos acelerar para nós ir para frente. Igual o Gonçalo fez comigo quando eu cheguei aqui: vai para lá, irmão, eu vim com medo. E Jesus, eu estou chegando agora, já vou sentar na janela. E agora? Fiquei com medo, irmãos. Até hoje eu tenho um pouco de cisma, né? Os irmãos achar que eu estou indo muito acelerado, mas eu não sei o propósito de Deus. Que Deus seja louvado em alguma coisa na minha vida. E ele fala assim: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória dele que nós vamos comer aquele pãozinho. Lembrando que morreu alguém para nos salvar. Ninguém vai morrer para salvar ninguém aqui, mas Cristo fez isso por nós, sem culpa. Ele foi julgado sem culpa. Um inocente julgado como um assassino, como um ladrão. Porque os crucificados, irmãos, eram os piores erros. E ele foi julgado por nós, inocente. E ele falou para nós comer esse pãozinho aqui, ó. Primeira coisa, estar em comunhão com Deus. Se arrepender dos erros. Porque Deus ama o coração arrependido e participar. Participa. Porque o Senhor fala que aquele que não participa não tem vida em si mesmo. Por isso há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Irmãos, quando você vê um crente na igreja que ele não quer fazer nada, irmãos, crente prega, crente de banco, infelizmente não tem vida em si mesmo.
E o Senhor vai levar isso em conta, porque Deus nos chamou para toda boa obra. Ele não nos chamou para nada. Jesus não morreu para você ser um nada na casa de Deus. Ele morreu para você fazer alguma coisa, irmãos. Que seja servir uma água, que seja receber alguém na porta, que seja dar uma palavra de conforto, levantar para dar um testemunho, que seja 2 palavras. A pessoa chega aqui, irmãos, aquela irmãzinha veio, que ela tentou ouvir várias vezes na viradinha, até que ela conseguiu chegar aqui, falou 2 palavras, sentou, mas o coração dela se alegrou. E Deus se alegrou com o esforço. Irmãos, quando uma pessoa vem aqui à frente e fala 2 palavras, existe uma barreira dentro dela do tamanho do gigante. Ela tem vergonha, ela tem timidez, mas ela está tentando vencer aquilo, porque Deus não gosta da timidez. A timidez nos impede de fazer a obra do Senhor, de falar com amor, de falar uma palavra que agrada a Deus, de alegrar um coração contrito. Mas Ele deu chance hoje de nós cumprir mais uma coisa, irmãos: cumprirmos a santa ceia do Senhor. Nós iremos neste momento orar pelo pãozinho, os irmãos todos estão estendendo para cá, para que seja transformado. Para que seja transformado no corpo de Jesus. Pensa, esse é o corpo de Jesus que foi entregue por você. Ele vai nos dar força. O Senhor vai nos dar força por esse momento realizado aqui. Amém? No nome santo do Senhor Jesus. Amém. 192. Vamos louvar o Senhor. Modércio, você ajuda nós aqui. Senhor Gonçalo. Amor.
esse é o corpo do nosso Senhor Jesus que é partido por nós. Tudo certo? Tomai comigo isso, em nome de Jesus. Amém. Tomai e comei esse corpo de Jesus partido por nós. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos comer todos em nome de Jesus.
versículos. Semelhantemente, glória a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Faça isto também todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos agradecer. Santo Deus, Pai eterno, nós te damos graça, Pai, pelo teu sangue derramado na cruz, pela bondade do Senhor, Pai, pelas misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Que esse suco de uva, Pai, seja transformado no teu sangue, e pelo teu sangue possamos ser libertos, curados, transformados, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode continuar. 484? 484. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.
vamos tomar todos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome, Pai. Glória a Ti, Senhor, bendito és Tu. Oh, Pai, obrigada pelo sacrifício, a nossa Vamos louvar o Senhor mais um cântico. 545. Acho que os irmãos vão cantar o canto, né? Glória a Deus. É para o Senhor. 545. agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Sim, meu Deus, glória a Ti, ó Pai, aleluia. Santo, santo é o nome, ó Pai. Senhor, pelas Tuas misericórdias que nós estamos aqui cumprindo a palavra do Senhor, Pai. Pai, nós te damos graça por cumprir a Tua palavra, Senhor. Nós temos tido força para cumprir a Tua palavra.
sempre participar do teu corpo, do teu sangue, lavar os pés dos santos, ó Pai, até que o Senhor venha nos buscar, Senhor. Nos prepara, Pai, para encontrar com o Senhor, meu Deus, e até neste dia possamos cumprir a tua palavra. Santo Deus, leva teu povo em paz, Senhor, guarda nós, abençoa o nosso almoço, abençoa a nossa janta, abençoa o nosso corpo, abençoa o nosso culto logo mais à noite, abençoa a minha viagem que vai iniciar amanhã, Senhor. Senhor, leva e traga em paz, porque em Ti nós confiamos, Senhor. Oh Pai Santo, Pai Eterno, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de comunhão para o encerramento deste trabalho de Santa Ceia. Encerramos este culto de Santa Ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine em nossos corações, agora e sempre. O santo nome de Deus seja louvado. Amém.